salve família, professora Paula Aparecida na área e hoje é dia do quê? Do nono. Nossa, tudo isso já nono diário atrasado de Conectada. E o título desse capítulo é Descarrego do Final de 2021. Ah, mas Paula, você está publicando esse vídeo de 2022, que sentido faz isso? Bom, vou te explicar que essa iniciativa de trazer transparência para a política, a realidade desse mandato coletivo aqui em vídeo, ela nasceu o ano passado num blog, lá no Medium. Então eu tô trazendo os artigos aqui para vídeo e a partir de então, assim que eu publicar um artigo, ele vai virar vídeo para você. Firmeza, beleza? E antes de eu continuar com esse processo de transparência, de realidade da política institucional, que eu sei que você gosta, que você acha importante, quero te pedir um favorzinho simples, família. Qual que é? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se você faz esse tipo de coisa, esse material chega em mais gente. Me diz, quem é que hoje está trazendo transparência para a política no legislativo? Ninguém, né? Então vamos ajudar, beleza? Vamos lá então, escrevi esse artigo dia 17 de dezembro de 2021 e como eu disse para vocês, o título é Descarrego de Final do Ano. Bora lá então? Olha, gente, mais um ano, né, acabou nessa experiência de proposta de mandato coletivo. E como que eu me senti? É muito louco pensar nesse processo, né, porque eu me senti com uma mistura de resignação, confusão mental e decepção. Eu precisei, de fato, ancorar a cabeça no travesseiro para entender o que tinha acontecido em todo esse último período e o que eu podia fazer diante dessa minha posição. Em 2021, os jornais eles mostraram que esse mandato ele entrou numa crise e desde então não existiu disposição coletiva para ter um balanço público minimamente organizado ou mesmo um processo restaurativo. Na verdade, a gente até começou um processo, mas algumas codeputadas abandonaram logo no começo porque não estavam mais conseguindo lidar. E aí eu pergunto, não seria uma obrigação para os codeputados de um mandato que se apresentou nas eleições como coletivo, que prometeu viver essa experiência e a público em um debate organizado? Eu acho que sim, eu tenho certeza. Mas infelizmente, apenas postagens, stories, comentários nas redes sociais focados no marketing político para suas próprias bases, que é exatamente o que o bolsonarismo faz, não é mesmo? Foi isso que o bolsonarismo faz? Bom, galera, qual é a seriedade e o compromisso com a luta, revolução e superação do capitalismo assim? Se negar o debate político franco e aberto sobre as contradições e problemas de um mandato parlamentar, estamos falando da democracia burguesa, de estar lá no meio da corrupção, da lama toda, não é um traço burocrático grave? Beleza. Eu sei que esse burocratismo, né, essa coisa assim de não deixar as paradas meio transparente, pode parecer um problema muito pequeno diante de tantos problemas históricos de vida e de morte que estão organizados dentro desse capitalismo ecocida. Eu sei disso, mas será que esse burocratismo não é também parte do problema? A gente está numa situação política onde geral está se centralizando pela direita. Estão chamando de aliados aqueles que eram os verdadeiros carrascos, né? Estão chamando de socialista quem é defensor na íntegra de um programa genocida e liberal. A gente percebe o que está acontecendo. Parece que todo mundo deu um passo a mais para a direita. Virou normal fazer cara de paisagem, né? Ou melhor, de chuchu mesmo, né? Quem melhor do que o Alckmin para ensinar, inclusive, a fazer essa poker face, essa carinha de paisagem, essa cara de não fui eu só mandei a polícia lá tirar uma galera pobre de um lugar, né, com armas, com cacetetes, independentemente do modo como fazê-lo, porque eu defendo a lei. A lei de quem? Pra quem? E o mais louco é que parece que a esquerda tá aprendendo bem, né, esse rolê, fingindo que tá tudo bem, entrando no jogo, mantendo as aparências e controlando as informações, seja nesse mandato, na Alesp ou mesmo em Brasília. E esse jogo político, ele dá náusea, ele dá aperto no peito, ele deixa a gente decepcionado e sem assim rumo ou direção. É como eu me senti, eu venho me sentindo nesse histórico, nesse mandato. E assim, eu venho de um lugar onde a palavra dos socialistas ela é lei, especialmente no campo daqueles que são seus aliados ou parceiros.
Se a gente está no corre, vamos junto. Mas a minha experiência na política institucional, ela mostra que pela direita ou pela esquerda, dentro ou fora do seu partido, os valores mínimos da palavra se tornam assim meras moedas de troca, pressionados pelo pragmatismo da política real parlamentar burguesa. E aí eu fico me perguntando, será que isso é aquela realpolitik introduzida pelo Henry Kissinger? Quem é o Henry Kissinger? Henry Kissinger foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante boa parte da década de 70. Ele foi aquele responsável de orquestrar os golpes militares que ocorreram na América Latina. E vale lembrar que esse mesmo fulaninho, Henry Kissinger, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1973. Em 73, o que aconteceu em 73? Foi o mesmo ano em que esse mesmo Henry Kissinger ajudou a organizar e financiar o golpe do general Augusto Pinochet lá no Chile. Na minha opinião, essa realpolitik é a versão beta do progressismo liberal. E esse progressismo liberal, ele está corroendo a esquerda socialista por dentro. E essa treta das eleições? Todo mundo preparando campanha e o Dória fazendo malabarismo para parecer amiguinho da galera. Ele tá se criando como o pai da vacina, né, o cara da ciência, o sério. Ninguém lembra, né, do Bolsonaro da arminha pra cima, né? E antípoda do genocida que é o Bolsonaro. Mas você acredita nisso? Nem eu. A gente sabe bem que o atual governador é muitíssimo mais eficiente na política neoliberal, que também é genocida. Ele é muitíssimo mais eficiente nessa política, que é a política que o imperialismo, a serviço dos grandes capitalistas, coloca a goela abaixo da gente. O Bolsonaro, é bom fazer essa análise, né? Porque o Bolsonaro não conseguiu impor o seu programa máximo. O Dória, sim. O Bolsonaro não conseguiu retirar nenhum material didático das escolas que falavam sobre gênero, apesar da campanha pública dele anti-LGBT, anti-mulher, etc e tal. Mas o Dória, sim, retirou o material das escolas. O Bolsonaro não conseguiu militarizar nenhuma das escolas sobre a administração federal. O Dória, sim, várias escolas militarizadas aqui no estado de São Paulo. O Bolsonaro não conseguiu extinguir nenhuma empresa pública. O Dória extinguiu várias, acabou com essas empresas. O Bolsonaro não conseguiu privatizar empresas públicas. O Dória, sim. O Bolsonaro não conseguiu oficialmente desmantelar, acabar com os institutos, com as instituições que cuidam da proteção e da vigilância ambiental. O Dória, sim. E aí, amados, quem dera esse mandato, eu incluída, e toda a bancada do PSOL, e toda a esquerda na Lesp, quem dera a gente pudesse estar unificado, não para fazer campanha eleitoral, mas para comunicar tudo isso de forma pedagógica e acabar com o domínio do tucanistão no estado de São Paulo. Mas parece que a realpolitik dos acordos eleitorais, do pragmatismo da vida real, né? Tudo focado nas propagandas de autopromoção eleitoral, parece que tudo isso é muito maior do que desmascarar a burguesia, as elites e os seus políticos lacaios e donos do poder. E aí, quando eu penso nesse rolê, eu lembro de uma pessoa de firmeza, um revolucionário que falou sobre essa parada de socialismo, revolução e parlamento. Sabe quem? O Lenin, galera. E o Lenin, o que o Lenin dizia? Bora lembrar que para ele, né, não para ele na verdade, que o parlamento para os socialistas, e socialista raiz, galera, e não Nutella, igual a Tabata Amaral aí no PSB que tá dizendo que é socialista, que para os socialistas o parlamento ele serve para desmascarar a podridão da política burguesa por dentro e impulsionar a consciência de classe anticapitalista e auto-organização como preparação efetiva, real e concreta da revolução. Se a atividade parlamentar não prepara para a revolução, amados, ela só vai preparar para a contra-revolução, não é não? Esse é o ensinamento para os socialistas do século XXI trazidos pelos socialistas da Revolução Russa. Infelizmente,
A gente está sendo engolido pelo mesmo jogo de poder que vai engolindo todo mundo, engoliu aí boa parte de uma esquerda histórica nesse país. E desse jeito a roda de Sansara da dominação burguesa só acaba mesmo com a extinção da espécie humana numa infestação de zumbi, né? Por isso que a galera fica achando que é mais fácil ter infestação de zumbi do que o socialismo. Mas a gente reza, luta e transforma esse cenário apocalíptico. Não tem o que fazer, né? Estamos na luta. Mas então, como a gente está agora nesse mandato? A Mônica voltou, né, da licença dela, saúde, ano passado, e o Jesus não. E essa, para mim, é uma situação insustentável, sem nenhuma transparência sobre os motivos reais dessa punição. E aí é complicado, né? Porque diante de um mandato coletivo eleito lá em 2018, que existe e ocupa um lugar na Alesp, é óbvio que o Jesus deveria estar reintegrado. E aí se faz a pergunta, por que ele não está? E a falta de respostas públicas em relação a isso é um problema ético e político. E para mim tem tudo a ver com racismo, que é profundamente ignorado pela esquerda. Sabe qual é? O racismo que sofrem os homens negros. Eles são sistematicamente apagados, esquecidos, criminalizados, encarcerados e assassinados. E cadê eles na esquerda? E cadê eles nesse mandato? Cadê ele, o Jesus, nesse mandato? E qual é o meu papel nisso tudo, né? Como me posicionar? Essa era uma angústia muito grande que eu tava quando eu fui escrever, né, esse capítulo. Eu busquei abrir o diálogo, pautar a necessidade da reintegração do Jesus, mas infelizmente os rumos desse mandato não estão nas minhas mãos. Se tivesse, muita coisa seria diferente. Eu sei que eu pareço meio ingrata, meio, sei lá, infeliz, né, reclamona, mas na real mesmo, colocando tudo na balança, eu me sinto muito grata. Porque toda essa experiência na política institucional, ela meio que fez... abriu a minha cabeça para todo um outro mundo e realidade que antes eu só imaginava como era. E eu fico de fato agradecida ao universo, a todas as entidades, os santos, as árvores, as águas, todos os meus antepassados e todas as pessoas que existem aqui nesse campo da matéria que deram essa energia e colaboraram para que eu esteja vivendo e entendendo tudo isso. Eu tenho um traço de personalidade que às vezes causa espanto na galera. Espanto para bem ou para mal, né? Eu adoro sair da zona de conforto. E como? Me jogando dentro de um território completamente novo e pagar para ver. Foi isso que eu fiz nesse mandato. Se você ver os outros capítulos, você vai entender. Às vezes dói, eu sei. Mas aprendizado, conhecimento, expansão da consciência é a principal missão e presente que a gente leva da vida, então eu já tô mega agradecida. Nesse último período inteiro, final do ano passado especialmente, eu senti cair sobre as minhas costas a responsabilidade de dar um jeito nessa situação toda, nessa lama que a gente se enfiou. Aí, eu sou leonina, né, com um ego desse tamanho, não gosto de signo, mas tudo bem, não gosto, problema seu, tá suave. Bom... A cervical, minha coluna cervical, ela ficou muito pesada lá no final de 2021 e de acordo com os estudos psicossomáticos, isso significa um excesso de bagagem sendo carregada. Eu ainda não tinha conseguido soltar tudo lá em 2021, porque na verdade também eu nem sabia direito que peso era esse, né? Como ele chegou na minha vida, como se materializou, como me livrar, o que estava acontecendo, eu estava perdida da vida. Mas... lá na época que eu escrevi esse capítulo, eu prometi saber o que fazer em 2022 e eu tô sentindo que tá rolando, entendeu? Eu tô cumprindo a promessa. Eu vou contando também por aqui para vocês se ligarem nessa promessa cumprida. Lembrando que ainda faltam muitas histórias desse passado da mandata, né? Por exemplo, o que aconteceu depois que a gente venceu as eleições, como a gente começou a se organizar, por que a galera do movimento Bancada Ativista saiu do mandato, como foi essa saída, nossos acordos, processos, muita história ainda para rolar. Mas o que eu desejo para mim, para você, para nós, é que esse 2022 esteja sendo um ano de lutas, vitórias e aprendizados. É isso, tamo junto, até o próximo.